Contato agora com o nosso jornalista José Antônio Encinas, que já está conosco. Ontem teve vida mansa à noite, eu sei disso. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Olá, Beto. Olá, os amigos que acompanham o Farol. Vida mansa mesmo, Beto. Você ganhar um pênalti com 1 minuto de jogo, menos de 1 minuto de jogo, não é todo dia que acontece, né? Verdade, verdade. O Cláudio nos atualizou ontem, né, no final do nosso programa, a respeito do Bragantino, né, que havia vencido. E até eu me assustei, pensei que o Palmeiras jogava antes e depois o Bragantino, mas o Palmeiras jogou 9h30 da noite e deu tudo certo. Então, por enquanto, só falta o Corinthians tropeçar hoje, né, Encinas? Então, Beto, por enquanto está dando aquela lógica, né, que você, né, a maioria dos cronistas esportivos estavam apostando, né? Seria aí o Palmeiras pegando o Bragantino no domingo e o Corinthians enfrentando o São Paulo aí nesse clássico, né, numa das semifinais. E para isso acontecer, Beto, basta que o Corinthians vença hoje, né? Se o Corinthians vencer por 2 gols de diferença, ele terá um mando de jogo contra o São Paulo. Agora, se ele vencer por apenas 1 gol, aí Interessante. o Corinthians terá que, se ele vencer por apenas 1 gol, Beto, ele terá que enfrentar o São Paulo no Morumbi, né, nessa semifinal. Então tem essa variante aí. E caso o Guarani vença o Corinthians, aí sim o Palmeiras enfrentaria o Guarani e o Bragantino, né, enfrentaria o São Paulo no Morumbi no final de semana. Inverte as posições, né? Muda as posições, né? Inverte, porque o Guarani tem a pior campanha, né? E o Palmeiras, como fez a melhor campanha, ele vai enfrentar obrigatoriamente o time de pior campanha entre os 4 classificados. No momento é o Bragantino. Perfeito, Paulo. Você sempre com atualizações aqui para nós, eu sabia disso. Então tem esse componente extra aí, interessante para o jogo de hoje. Aí, além de vencer, tem que vencer Sim, por 2 gols de diferença. Bacana. isso. Ou 3-2, Beto. Se ele vencer por 3-2, aí depende também de cartões vermelhos, né? Tem toda uma variante. O Tá. Corinthians ele tem a vantagem porque o São Paulo já teve o jogador expulso e o Corinthians ainda não. Então, se vencer por 3-2 e não tiver jogador expulso, o Corinthians joga em casa também. Tá bom. Então deixa eu te pegar de supetão agora aqui. Que hora que é o jogo da seleção brasileira? É hoje também, né, Encinas? É hoje, Beto. E o final do jogo do Corinthians vai bater com o início do jogo da seleção, Beto. O jogo Opa! da seleção começa 8h30, porque é a penúltima rodada, Beto. Então todos os jogos têm que ser no mesmo horário. Tá. Então todos os jogos aí das eliminatórias serão às 8h30. E o jogo do Corinthians foi marcado para 7 horas da noite lá na Neoquímica Arena. Então, quando eu estiver terminando o jogo do Corinthians, né, faltando aí uns 15 minutos para acabar o jogo do Corinthians, aí começa o jogo da seleção. Bacana. Então dá para maratonar hoje. Hoje eu vou para minha bike lá com futebol total. Isso é bom. Isso aí. E vai me ajudar também a escrever a coluna de amanhã. Já fico bem informado, já dá para comentar sobre a seleção principalmente também. Ensina só para fechar esse negócio da seleção. Eu estava vendo uma notícia agora cedo que envolve o Neymar. Tem um cronista polêmico na França, torcedor do PSG. Não sei se você chegou a ver isso. Ele Cheguei, conta entre as cheguei. coisas dele alguns exageros, né? E falou que o Neymar foi treinar quase No limite embriagado. da embriaguez. Você viu isso? Eu vi isso, Beto. Esse cronista, ele é realmente um torcedor fanático do PSG e ele critica demais o Neymar, né, Beto? O jeito dele fora de campo, todos nós conhecemos e ninguém aprova, né? E realmente esse cronista disse que ele chega para treinar no limite da embriaguez, ou seja, sabe aquela ressaca brava, Beto, quando a gente às vezes exagera aí no final de semana e chega na segunda-feira bem baleado? Ele disse que o Neymar chega dessa forma para treinar, ou seja, fazendo uma crítica dura, né, para o Neymar aí, para os dirigentes do PSG também que permitem isso, né, Beto? Tá. Mas ele é um pouco exagerado, né? O Neymar exagera também, Exato. então aí não dá para Os acreditar em dois ninguém. aí não dá para acreditar em ninguém. Eu também concordo com Verdade. você. Tá certo. Bom, vamos lá, Ensinas então para a sua pauta de hoje. Olha, Beto, ontem, né, o governo estadual anunciou a antecipação da vacinação contra a gripe, né, Beto? Essa vacinação contra a gripe estava prevista para começar aí agora no dia 4 de abril, mas como o Instituto Butantan já entregou todas as doses, Beto, o governador João Dória, lógico, para também se promover, né, Beto, ele resolveu já fazer aí uma campanha de vacinação neste domingo agora.
Então ele criou o Domingão da Vacinação, né? Quase igual aquele Domingão do Faustão, né, Beto? Só apenas para fazer marketing, né? Então o governador já criou essa campanha de vacinação aí para idosos, Beto, acima de 80 anos. Então, essas pessoas que já estão tomando também aquela quarta dose que a gente fala, né, Beto? A segunda dose aí de reforço, elas vão poder tomar no mesmo dia, né? Vai lá no posto de saúde e toma a vacina contra a gripe, né? Essa vacina que vai começar agora domingo, e também pode tomar desde que já tenha completado 4 meses de ter tomado a primeira dose de reforço, ela pode tomar as duas doses no mesmo dia, viu, Beto? Então é mais uma informação diferente aí. Pessoas aí que têm mais de 80 anos vão poder ir apenas uma vez no posto, né? Tomar as duas vacinas aí, caso esteja na data correta. Então, essa campanha, né, Beto, de vacinação foi antecipada. Aqui em Limeira, Beto, a Secretaria de Saúde ainda não se pronunciou, né? Eu acredito que hoje à tarde, no mais tardar amanhã de manhã, ela deve aí se posicionar. Modéstia à parte, Beto, assim, eu acredito que aqui em Limeira não começa domingo, não. Você vai se lembrar que durante a campanha de vacinação contra a Covid, quando o número de casos era elevado, aqui em Limeira, quando tinha campanhas estaduais aí aos domingos, Limeira nunca participou, viu, Beto? Ela sempre fez as suas campanhas no máximo aos sábados. Então eu não sei não, eu acho que Limeira não vai entrar nesse domingão da vacinação do Dória. Eu acho que aqui nós vamos talvez começar na segunda-feira, viu, Beto? Vamos aguardar, né, mais tarde, hoje mais tarde, com certeza a Secretaria vai se posicionar e amanhã a gente traz aqui essas informações para os nossos internautas. Lembrando, Encinas, que, sei lá, não, pelo menos assim, em relação a idosos com mais de 80 anos, deve haver pelo menos aí um pouco mais de atenção, né, um pouco mais de conforto, de tolerância em relação a horários, né, Encinas, porque é uma idade que todos merecem esse tipo de tratamento. Concordo com você, Beto. Tem que ser uma coisa bem planejada. E talvez até em cima dessa falta de planejamento, a secretaria ela queira começar talvez aí na próxima semana, né, Beto? Para se programar melhor, para fazer com que os idosos tenham aí um certo conforto, né, na hora lá de não enfrentar filas, né, Beto? Seria assim muito ruim você fazer uma fila de idosos aí num horário mais apertado no final de semana, né? Então, Perfeito. vamos aguardar o posicionamento aí do Dr. Vitor Santos, né, do Alexandre Ferrari, que compõe lá a Secretaria de Saúde aqui de Limeira. Perfeito. Tá bom. Encinas, vamos seguindo então. Qual é a próxima pauta? Então, Beto, ontem também foi divulgado, né, mais um balanço da Covid, e nenhuma morte, Beto. Pela segunda vez seguida, Limeira não registra mortes aí nesses balanços que são aí agora a cada 2 dias, né? Então, entre segunda-feira, Beto, e quarta, né, entre segunda e quarta, ontem, apenas 43 casos registrados, nenhuma morte. Então, Limeira permanece aí com 1.271 óbitos desde o início da pandemia. E o número de internados tem caído também, Beto. 9 pessoas estão internadas em Limeira, sendo 8 da cidade e mais uma da região. E dessas pessoas, Beto, apenas 5 estão em UTI e 4 em leitos clínicos. Então, aquilo que a gente falou, né, realmente deu uma estabilizada, está reduzindo, né, de estável para baixo, está caindo o número de casos, caindo também o número de mortes. Isso é muito bom, né, Beto? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom, é um sinal. E outra coisa, né, Sinas, nós temos reflexo já aí de algumas semanas, principalmente depois aí do Carnaval, né? Quer dizer, que isso não aconteceu, a exemplo dos outros anos também, né? Graças a Deus, Beto, né? Assim, vamos dizer ao contrário, né, de 2020, que o Carnaval estava liberado, né, Beto, e que ocorreram aí muitos casos ali que desenvolveu mesmo, começou as pessoas aí a serem infectadas, né, Beto, justamente naquelas festas, naquelas confraternizações no início de 2020, né, Beto, ali que começou realmente a desandar tudo, né? Mas agora parece que as pessoas estão mais conscientes mesmo, né? A gente estava com um pouco de receio, né, Beto, que havia muitas as pessoas viajando, principalmente durante o Carnaval, ou se confraternizando aí em chácaras com os familiares, talvez isso aumentasse o número de casos. Parece
e não foi isso que aconteceu, né? Porque já passamos aí várias semanas do carnaval e até o momento os números permanecem da mesma forma, Beto. Isso é muito bom, isso é muito bom. Ô, Encinas, antes da gente fechar, daqui a pouquinho o nosso companheiro Cláudio Bontorin vem se manifestando aí a respeito de um mês, né, desse conflito na Ucrânia, contra a Rússia contra a Ucrânia, a invasão da Rússia contra a Ucrânia, e hoje me chamou a atenção um comentário que eu ouvi logo cedo, dizendo que os soldados russos, em algumas situações, estão deixando os combatentes mortos ao longo do caminho. Essa guerra, além de causar tudo que tem causado também, tem revelado para a gente um senso de desumanidade impressionante, você não acha, não? Concordo com você, Beto. Eu também vi algumas cenas assim lamentáveis, né, de cidades onde ocorreram aí centenas de mortes, Beto, e aquelas covas, né, as pessoas sendo jogadas numa cova coletiva, né, porque a quantidade de mortes é grande e não havia como fazer aí sepultamento dessas pessoas, então todos são colocados em covas coletivas, realmente uma cena assim lastimável, né? Somente vista, né, Beto, anteriormente aí durante a Segunda Guerra Mundial, né, Beto, com os alemães matando os judeus, né? Então realmente é muito triste a gente ver esse tipo de cena em 2022, né, Beto? Sem dúvida nenhuma. Tá bom, Encinas, vamos tocando então, vamos ver o que acontece no esporte logo mais à noite e amanhã a gente encerra a semana. Obrigado, meu amigo, uma ótima quinta. Grande abraço, Beto, tchau, tchau. Tchau, tchau, muito bem. Esse é o José Antônio Encinas passando a limpo aí o que acontece em Limeira, lembrando, né, o esquema de vacinação sempre importante é você ficar atento e principalmente nessa fase, né? Na fase onde serão vacinadas as pessoas com mais de 80 anos. E repito, né, que merecem mais atenção, mais acolhimento e mais tranquilidade nesse importante momento simples, é claro, mas não custa nada tomar medidas adicionais aí para o conforto dos idosos.